Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos em um bloco de estudo, um bloco didático, estudando sobre a salvação. Na aula anterior, nós estudamos sobre a queda. E verificou que o homem estava numa posição superior que Deus criou e houve a desobediência e o homem caiu. Hoje nós vamos estudar sobre outra expressão, o pecado original. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a salvação, ainda no módulo 1, sobre antecedentes da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação. E vamos estudar sobre essa expressão, o pecado original. O objetivo geral deste bloco de lições, vou deixar um link aqui, que é a primeira aula, que explica muito bem o que é um objetivo geral e um objetivo específico. Mas o nosso objetivo geral é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir a salvação. É o objetivo geral que todos nós devemos alcançar. Agora, para essa aula de hoje, o objetivo específico é entender a expressão o pecado original. Essa expressão, o pecado original, não existe na Bíblia. Na aula anterior, recorda a aula anterior? É a mesma coisa em relação à queda. A expressão a queda e a expressão o pecado original, elas não existem na Bíblia, mas aconteceram. Se refere exatamente aos eventos ocorridos ali, ao evento da desobediência, registrado em Gênesis capítulo 3. Esse termo é usado na teologia para referir-se ao pecado de Adão em desobedecer a Deus e comer do fruto que Deus falou para não comer, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E essa desobediência, esse pecado inicial, ele causou uma devastação sobre todo o resto da raça humana. Esse pecado passou para todo mundo. Por isso que ele é chamado de pecado original. Essa expressão a teologia criou para explicar isso, que o pecado de Adão lá no Éden, aquela desobediência, passou para toda a raça humana, porque Adão ali estava nos representando. Essa expressão, o pecado original, ele procura explicar ou definir o problema da natureza pecaminosa do homem. Tenta definir essa questão. Só que há várias interpretações, há várias aplicações, há várias escolas de pensamentos. Por isso nós sempre tentamos aqui no canal sintetizar, simplificar usando a própria palavra de Deus. E você querendo se aprofundar, você pode acessar as outras aulas para ter mais conteúdo. O texto que nós vamos usar 3 textos. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Assim está escrito: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Outro trecho vamos ler também é Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Assim está escrito: E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 3,6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos analisar esses textos? Gênesis 3, capítulo 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Aqui mostra a intenção do pecado. A intenção, o que é a intenção? Contra quem foi dirigida a ideia de se rebelar? Contra quem? Contra Deus. Que Deus deu uma ordem, alguém veio, Satanás, usando a serpente, querendo que o casal desobedecesse a ordem. Porque Satanás colocou em dúvida a integridade de Deus, a veracidade de Deus, a ordem de Deus. Ele colocou essa dúvida no coração da mulher. Por que ele não foi Adão?
A Bíblia não registra porque ele não foi, mas nós podemos inferir que ele não foi em Adão, porque Adão recebeu a ordem direta de Deus. Seria mais difícil. Mas Eva não recebeu. Eva, conforme estudamos na aula anterior, relembre a queda, quando Deus deu essa ordem, está em Gênesis 2, 16, 17, Eva ainda não fora criada. Só existia Adão. E Deus falou com Adão. Eva aqui, a gente percebe nesse primeiro texto que Eva deu prosseguimento ao, digamos, ao bate-papo com a serpente. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe. E Eva, no prosseguimento, a gente verifica que Eva continuou. Deus disse isso também, até acrescentou algo a mais. Não tocareis no fruto, coisa que Deus não falou. O que Eva deveria ter sido feito? Ela poderia ter chamado, poderia ter parado a conversa ali. Não quero conversar, ir embora. Poderia ter chamado Adão. Adão, olha aqui, ó, a serpente aqui está falando umas coisas aqui que você me falou aqui, que Deus falou, né? Deus ordenou, mas ela está aqui. Vem cá mesmo, né? Vamos embora. Adão, se ele fosse chamado, poderia, né, ter parado. Então, são conjecturas. Mas Eva poderia, porque Deus criou o homem e a mulher com livre arbítrio. Inclusive, isso é válido hoje. Hoje nós temos essa capacidade de escolha não foi perdida. Ela continua. Eva deu prosseguimento à conversa e aí acabou sendo enganada. O pecado é sempre orientado contra Deus. Mas o fulano falou mal do outro, de outra pessoa. Mas, na verdade, primeiro ela pecou contra Deus, porque está escrito que amarás a teu próximo a ti mesmo. Qualquer pecado que o ser humano cometa contra outro ser humano, está cometendo primeiramente contra Deus, porque é rebelião contra Deus, seja qual tipo de pecado for, e até contra ela mesma. Se ela está fazendo alguma coisa, tá, por exemplo, se prejudicando, né, cometendo algum ato impuro, se viciando, por exemplo, ela está pecando contra ela, porque é contra o corpo dela, está se prejudicando, mas também está pecando contra Deus. Porque no plano de Deus, Deus não quer que a pessoa se autodestrua. E no Salmo 51, o salmista já falava isso. Davi, quando ele matou Urias, e depois ficou com a mulher de Urias, Batseba, ele falou lá, depois que se arrependeu, ele falou no Salmo 51, versículos 4, contra ti, esse ti com letra maiúscula, contra ti, Deus, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi aqui reconheceu. A Bíblia aqui está explicando, através de Davi, que todo pecado, todo erro é dirigido principalmente e inicialmente contra Deus. E Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, chegou à mesma conclusão. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui estava falando, né, explicando ali aos judeus sobre essa questão, né, da fraqueza da carne, da fraqueza da natureza humana. Então veja que nessa primeiro texto nosso, Gênesis 3, 4 e 5, aqui está caracterizada a intenção de Satanás, que era exatamente fazer com que houvesse uma rebelião contra Deus. E é o que ele faz até hoje. Já em Gênesis 2, 16 e 17, temos a ordem de Deus que é bem clara. A ordem de Deus dada a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Gênesis 3,6, continuando o último texto nosso, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, de árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui está caracterizado o pecado original, quer dizer, aquele pecado inicial que abriu a porta do pecado para a humanidade. Adão desobedeceu a Deus e introduziu o pecado na raça humana, até em Romanos 5 também, que é o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Alguém pode pensar assim, poxa, mas não é possível. Eu não estava lá no Jardim do Éden com Adão, e por que eu também tenho que... Por que a gente morre? Poxa, Adão é o culpado, só ele deveria ter morrido. Só que a gente não pode esquecer que Adão aqui representava a raça humana. Ele foi o humano número 1. Dele que se procriou, dele que se multiplicou toda a raça humana. É claro que houve dilúvio, mas estava lá Noé. E Noé veio de Adão. Então, o homem original foi Adão. E esse Adão pecou. Então, esse pecado inicial é chamado na teologia de pecado original.
pecado que deu origem e que abriu a porta para todos os demais pecados. Adão estava como representante de Cristo. Só para adiantar o filme, um pouquinho como digo, você também não estava na cruz do Calvário quando Jesus morreu. E a salvação nos alcança hoje. Ué, por quê? Porque Cristo estava ali como segundo Adão, nos representando também. Cristo nasceu de mulher, Cristo nasceu milagrosamente da Virgem Maria, mas ele era um ser humano, ele tinha natureza divina e natureza humana. E ali na cruz do Calvário, quando ele morreu, estava representando a toda a raça humana, estava levando aquela culpa lá de Adão, ele que carregou sobre si, mesmo não tendo pecado, ele assumiu essa culpa. Então, assim como em Adão todos nós morremos, em Cristo todos nós vivemos. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Essa questão do pecado original é exatamente isso. Adão pecou e dele, então, o pecado se alastrou pela raça humana. Tanto é que no Salmo 51, versículo 5, está escrito: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, o salmista Davi. Após aquele pecado que ele cometeu, né? Matou o marido e ficou com a mulher, que é a Betseba, o adultério de Davi. Quer dizer, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Oh, não é possível. É claro que existem várias escolas de pensamento que dizem o contrário, que o homem nasce bem, nasce bom, aliás, é fruto da hereditariedade do meio. É verdade, existe isso aí. Nós somos frutos, né, da nossa educação, do meio que vivemos, mas não é só isso. E vamos dar um exemplo prático. Tem um bebê. Esse bebê pode se tornar um Billy Graham, né, como foi um grande homem de Deus, né, que já partiu, está com o Senhor. Ele pode se tornar um irmão André, né, que também já partiu, está com o Senhor. É o Portas Abertas, a Igreja Perseguida, que até hoje nós temos aí o Portas Abertas, que apoia a Igreja Perseguida. Esse bebê pode virar um grande cientista, como Oswaldo Cruz, brasileiro, e tantas outras personalidades boas, né, que nós temos ao longo da história. Mas vou dar apenas um exemplo para mostrar a natureza humana pecaminosa. Esse bebê também pode se tornar Hitler. Hitler foi bebê, pessoal. Esse maníaco do parque foi bebê também. Todas essas pessoas que são famosas, entre aspas, né, infelizmente, pela má índole, um dia foram bebês. Isso prova o que? A natureza pecaminosa. Agora, vamos deixar assim um exemplo extremo, vamos para o comum. Esse mesmo bebê, daqui a pouco ele vai começar a mentir, não vai? Esse mesmo bebê, daqui a pouco, poderá ser um mau filho, poderá se tornar um mau pai, uma mãe má, poderá ser um mau esposo, uma má esposa, poderá ser desonesto, poderá escolher um mau caminho. O que é isso, pessoal? É a natureza humana do pecado original. A natureza humana foi corrompida lá no Éden. Por isso que Deus teve que bolar um plano para resgatar o homem caído. O fato, por mais explicações que se dê sobre o pecado original, sobre a origem do pecado, sobre o efeito do pecado, o fato é que Adão estava em um ambiente perfeito e errou pela desobediência, pecou. Outro fato, nós estamos agora em um ambiente imperfeito. Consequentemente, ora, se Adão, que estava no ambiente perfeito, Jardim do Éden, errou, imagine nós que estamos em um ambiente totalmente imperfeito. Por isso que precisamos da salvação, por isso que precisamos de Cristo. Na prática, a natureza pecaminosa do homem é realidade na vida. Sejam dadas quaisquer explicações, seja pela religião, pela teologia, pela ciência, né, pela filosofia, e por aí vai. Podemos, né, o ser humano, ele pode, igual Adão e Eva, que cozeram folhas de figueira, né, fizeram folhas de figueira para si, para tampar sua nudez. O ser humano até hoje tenta explicar as coisas, é como se fosse folhas de figueira. Ou ele tenta até dar uma solução. Às vezes até é bem intencionado, mas são folhas de figueira. Não vai resolver o problema, não vai acabar com o pecado, não vai terminar, não vai propiciar, né, um resgate do ser humano. A escolha de Adão em desobedecer introduziu o pecado na raça humana. Acabou com a perfeição. Mas Deus avisou o que aconteceria, certo? Deus joga, como sempre digo, Deus joga limpo. Olha, em dia que você comer desse fruto, você vai morrer.
E morte na Bíblia significa separação. O pecado originou, separou o homem de Deus. É porque também está escrito que Deus falando para o povo de Israel: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é fiel. E o pecado é uma sujeira, é uma mancha que separa o homem de Deus. Então é necessário que haja um plano, necessário que haja alguém, que é Cristo, para desfazer isso e propiciar novamente essa ligação do homem com Deus. Cremos que você entendeu essa expressão pecado original, que embora não exista essa expressão na Bíblia, ela caracteriza bem que, inicialmente, lá no Éden, Adão pecou, e esse pecado deu origem a todos os outros pecados. Dele se originou toda a depravação humana, degeneração humana. O que é degeneração? É perder as suas qualidades originais. Exemplo, você compra um iogurte. Se deixar o iogurte fora da geladeira, por exemplo, por um dia, ou 2, ou 3, ele fica estufado. Quer dizer, aquele iogurte estragou, ele se degenerou, ele perdeu as suas características originais de fábrica. Você faz a feijoada, deixa a feijoada fora da geladeira, ela vai ali criar mofo. Quer dizer, aquela feijoada degenerou, houve uma degeneração, uma perda das qualidades originais que ela foi feita. Mesma coisa aconteceu com o homem. O homem foi criado perfeito. Alguma coisa contaminou, né? Alguma coisa mofou, alguma coisa estragou. E houve a degeneração do ser humano. E aí houve a necessidade de alguém que trouxesse essa regeneração. Esse alguém é a salvação em Cristo. Agora, antes de terminar, queremos que você faça a seguinte reflexão. Como é que você está lidando com a natureza humana pecaminosa? Será que nós temos força humana para combater essa tendência pecaminosa? Será que as tentativas humanas, através de vários métodos, seja na religião, seja na filosofia, seja na ciência mesmo, será que essas tentativas têm capacitado o ser humano a controlar, né, a refrear essa tendência pecaminosa? Ou será que somente em Cristo nós temos essa capacidade? Praticamente, né, já tem a resposta. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.